Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, eu, Rafaela Mariani, Aline Rocha, Betiene Martins e Sal Maria, alunas do curso de Licenciatura em Computação do campus Uberaba, do Polo Uberaba, vamos explorar um pouquinho dos conteúdos essenciais da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. Vamos compreender como os computadores foram estruturados ao longo do tempo, como funcionam os seus componentes internos e, principalmente, como o modelo de von Neumann ajudou a definir praticamente todos os computadores modernos. Inicialmente, a gente vai fazer uma contextualização histórica, né? A história da computação não começou com computadores como os conhecemos hoje. Ela evoluiu a partir de máquinas mecânicas, eletromecânicas e, finalmente, as eletrônicas. Cada etapa introduziu avanços importantes, como o uso de válvulas, transitores e circuitos integrados. Com isso, os computadores foram ficando menores, mais rápidos e mais eficientes, permitindo o surgimento da computação moderna. Aqui nessa figura do lado direito, vocês podem ver o próprio von Neumann, no ano de 1945, ao lado de uma das suas primeiras máquinas. Como vocês podem ver, é grande, pesada, E a partir daí começa a se evoluir e elas vão ficando cada vez menores, mais potentes e com maior qualidade e mais baratas, Em seguida, a gente passa para o conceito fundamental da arquitetura de von Neumann, que é a unificação de dados e instruções em uma mesma memória. O modelo arquitetural mais influente da história é a arquitetura de von Neumann. Essa proposta, criada em 1945, define que dados e instruções fiquem armazenados no mesmo espaço de memória. Ela organiza o computador em 3 grandes partes, a saber, a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e de saída. Essa organização, ela tornou o computador programável, flexível e capaz de executar diferentes tarefas, alterando apenas o programa. Aqui são os componentes da arquitetura, Como a gente pode ver nessa imagem, ela pode ser dividida em 4 grandes pilares fundamentais que se comunicam através dos barramentos. O primeiro é o CPU, que é a unidade central de processamento, A memória, que armazena os dados e os programas, os barramentos, que são as vias de comunicação entre eles e os dispositivos de entrada e de saída. Em relação ainda, ao CPU, que é essa unidade de processamento, a gente tem dentro dele, a gente sabe que ele é o cérebro do computador e que ela interpreta instruções e realiza operações. Dentro dela temos 3 componentes fundamentais, que é a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle e os registradores. A ULA, que é a unidade lógica e aritmética, ela é responsável por cálculos e comparações. A UC, ou unidade de controle, ela direciona todas as operações dos sistemas. E os registradores são pequenas memórias extremamente rápidas que armazenam dados temporários durante o processamento. Esses elementos trabalham juntos no ciclo de busca, decodificação e execução das instruções. Em seguida, a gente tem as memórias, Na arquitetura de von Neumann, a memória armazena todos os dados, tanto os dados quanto as instruções que a CPU vai executar, como já dissemos outrora. Temos a memória RAM, que é volátil e guarda dados temporários, e a ROM, que contém instruções essenciais do sistema. A hierarquia de memória é um aspecto crucial. Quanto mais próxima da CPU, mais rápida e mais cara ela é. Por isso, trabalhamos com registradores, cache, RAM e sistemas de armazenamento. Em relação aos barramentos do sistema, nós temos 3 tipos, A gente sabe que eles são vias de comunicação, dentro do computador e transportam informações entre CPU,
memória e dispositivos de entrada e saída, e são divididos em 3 tipos: o barramento de endereço, de dados e de controle. O primeiro ele é unidirecional, ou seja, vai do CPU para a memória, indica onde o dado está localizado ou onde ele será gravado. O segundo, que é o barramento de dados, ele é bidirecional, transporta a informação real, que são instruções ou valores, entre a CPU e os outros componentes. E temos também o barramento de controle, que também é bidirecional. Envia sinais de comando, leitura e escrita, clock e interrupções para coordenar as ações. Em seguida, a gente encontra esse ciclo, né? Que é como o computador processa uma instrução, o passo a passo dele. O primeiro passo é a busca. A CPU ela busca a instrução na memória RAM, usando o endereço no PC e atrás para o registrador de instrução. O segundo passo é a decodificação. A unidade de controle ela interpreta os bits da instrução para saber qual operação realizar. E, por fim, executa, né? A ULA realiza o cálculo ou a unidade de controle move os dados e o resultado é armazenado. E, por fim, reinicia-se esse ciclo. Qual que é o grande gargalo de von Neumann, né? O problema maior é a velocidade. Como os dados e instruções compartilham o mesmo barramento, a CPU não consegue buscar ambos simultaneamente. E além disso, a CPU moderna é muito mais rápida que a memória RAM, passando muito tempo ocioso esperando os dados chegarem. Então, quais são as soluções modernas? As memórias cache, da L1 a L3, sabemos que a L1 é a mais potente, a mais veloz, é L2 por sequência e L3, e a Pipeline, né? Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos de entrada e de saída, né? Que são aqueles dispositivos que vão permitir a interação entre o computador e o usuário. Exemplos de entrada incluem o teclado, o mouse, o scanner, o microfone, os sensores, e os dispositivos de saída têm monitor, impressora, caixas de som, atuadores, entre outros. Cada dispositivo desses vai possuir um controlador específico que organiza e gerencia a transferência de dados entre a CPU e o próprio hardware, garantindo que a comunicação aconteça de forma eficiente. Agora, antes da gente caminhar para o final, a gente vai fazer uma análise dessa arquitetura de von Neumann, comparando as vantagens e as limitações. Entre as vantagens, a gente tem a simplicidade, a flexibilidade e o padrão. Vamos entender um pouco melhor. As vantagens, né? O design de hardware mais simples e mais barato que existe, né? Está na arquitetura de von Neumann. Tem a questão da flexibilidade, né? Onde a memória é usada de forma eficiente para dados ou instruções conforme a necessidade, e o padrão, base para a vasta maioria dos computadores pessoais. E as limitações? O gargalo de von Neumann, que a gente já disse, né? Que instrução e dado não podem ser lidos ao mesmo tempo, por isso a gente tem um problema aí com a velocidade. E a questão da vulnerabilidade. As instruções são defeituosas e podem sobrescrever dados acidentalmente. Então, é preciso que a gente tome cuidado com esses dois aí na hora de fazer essa análise. Bom, a questão da base, né, da computação moderna. A gente sabe que é uma evolução contínua, né, que embora tenhamos modificado o design original para incluir caches complexos e múltiplos núcleos, o conceito central ainda permanece: execução sequencial de instruções armazenadas na memória principal. Essa arquitetura ela permitiu a revolução digital que vivemos hoje, desde microcontroladores simples até supercomputadores. A arquitetura de von Neumann, por fim, né, nos permite concluir toda essa exposição que a arquitetura e seus componentes estruturam o funcionamento interno do computador, né? Vimos também como a CPU, a memória, os barramentos, os dispositivos de entrada e saída trabalham juntos para permitir que os programas sejam executados, e esses conceitos, pessoal, são fundamentais para qualquer área da computação. Então, sendo assim, a gente agradece pela atenção e te espera aqui até a próxima aula. Um abraço e fiquem com Deus.